Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, parte 9. Era estranho, era verdadeiro. Muita gente achava isso. Peter Walsh, que se saíra de modo igualmente honroso, que desempenhara adequadamente as funções usuais, era apreciado, mas tido como um tanto excêntrico e presunçoso. Era curioso que justamente ele tivesse, sobretudo agora que seu cabelo estava grisalho, um ar de contentamento, um ar de alguém que contava com reservas. Era isso que o tornava agradável para as mulheres, que gostavam de sentir que ele não era apenas viril. Havia um quê de inusitado nele, ou por trás dele. Talvez por estar sempre lendo. Nunca fazia uma visita sem deixar de examinar o livro aberto sobre a mesa. Agora mesmo estava lendo, arrastando os cadarços das botinas pelo chão, ou por ser um cavalheiro, o que se notava no jeito como esvaziava as cinzas do cachimbo e na maneira impecável como tratava as mulheres, pois era muito encantador e bastante ridículo constatar a felicidade com que uma jovem, desprovida de qualquer sensatez, conseguia fazer gato e sapato dele, mas não sem correr riscos. Ou seja, embora ele fosse sempre de trato muito ameno e na verdade uma companhia fascinante por seu bom humor e boa formação, isso somente valia até certo ponto. Se ela dissesse algo, não, ele não se deixava enganar e não iria tolerar aquilo, não. Por outro lado, era capaz de cair na gargalhada e rolar de riso por causa de uma piada em círculos masculinos. Ele era o melhor conhecedor de culinária na Índia. Ele era um homem, mas não do tipo que impõe respeito. Ainda bem, não como o Major Simmons, por exemplo. Não tinha nada a ver com ele, pensou Daisy, quando, a despeito de seus dois filhos pequenos, costumava comparar os dois. Ele descalçou as botinas, esvaziou os bolsos. Juntamente com o canivete veio uma foto de Daisy na varanda. Daisy toda de branco, com o Fox Terrier no colo, muito encantadora, muito morena, a melhor foto dela que vira. Tudo ocorreu, afinal, com a maior naturalidade, de modo bem mais natural do que com Clarissa, sem alvoroço, sem aborrecimento, sem melindres e nervosismos. Uma travessia por águas mansas, e a bela e adorável jovem morena na varanda exclamou. Ainda podia ouvi-la. Claro que lhe daria tudo. Não tinha o menor senso de discrição. Tudo o que ele quisesse, gritou ela, correndo para abraçá-lo, sem ligar para quem estivesse olhando. E com apenas 24 anos e 2 filhos, ora. Bem sabia que se meter em confusão, e na sua idade foi do que se deu conta ao acordar de repente no meio da noite. E se casarem? Para ele não havia problema. Mas e quanto a ela? Mrs. Burgess, uma mulher sensata e discretíssima em quem havia confiado, achava que essa viagem dele à Inglaterra, ostensivamente para consultar os advogados, poderia servir para que Daisy reconsiderasse, pensasse melhor nas consequências. Tratava-se da posição dela, disse Mr. Burgess, da barreira social. Teria de abrir mão dos filhos, e um dia desses iria se tornar uma viúva marcada, arrastando-se enlameada pelos subúrbios, ou, o que era mais provável, perdendo todo o senso de discriminação. Você bem sabe, disse ela, como ficam essas mulheres, com suas maquiagens exageradas. Mas Peter Walsh fez pouco disso tudo. Ele ainda não pretendia morrer. Seja como for, cabia a ela tomar a decisão. Julgar por si mesma, pensou ele, andando pelo quarto apenas com as meias, alisando a camisa formal, pois talvez acabasse indo à festa de Clarissa, ou talvez a um dos teatros de variedades, ou mesmo poderia ficar no quarto e ler esse livro muito interessante, escrito por um sujeito que conhecera em Oxford. E caso se aposentasse, é bem isso que faria, escrever livros. Iria a Oxford e frequentaria a biblioteca bodleiana. Em vão, a bela e adorável jovem morena correu até a extremidade da varanda. Em vão, acenou com a mão. Em vão, exclamou que não se importava em nada com o que diziam os outros. Ali estava ele, o homem que ela tanto admirava, o cavalheiro perfeito, o fascinante, o distinto, e a idade dele não fazia a menor diferença para ela. Andando de um lado para o outro em um quarto de hotel em Bloomsbury, barbeando-se, lavando-se, continuando enquanto pegava potinhos e colocava navalhas de lado, com sua exploração da bodleiana, a fim de chegar à verdade sobre uma ou duas pequenas questões que o intrigavam.
e manteria conversas com fulano e cicrano, e assim se tornaria cada vez menos pontual às refeições e até começaria a faltar aos compromissos. E quando Daisy lhe pedisse, o que era inevitável, um beijo ou fizesse uma cena, acabaria por decepcioná-la, mesmo sendo genuinamente devotado a ela. Em suma, talvez fosse bem mais afortunado se, como disse Mrs. Burgess, ela o esquecesse ou apenas se lembrasse dele tal como era em agosto de 1922, uma figura de pé numa encruzilhada ao crepúsculo, que vai se tornando cada vez mais longínqua à medida que a carroça se afasta, levando-a firmemente presa no banco traseiro, embora com os braços estendidos, e enquanto vê a figura diminuir e desaparecer, ela grita que faria tudo no mundo, tudo, tudo, tudo. Ele nunca sabia o que pensavam os outros, cada vez mais achava difícil se concentrar. Ficava distraído, absorto em seus próprios interesses, ora carrancudo, ora alegre, dependente das mulheres, taciturno, cada vez menos capaz de entender. Assim pensava enquanto se barbeava, porque Clarissa não podia simplesmente encontrar um lugar para que morassem e mostrar-se simpática para com Daisy, apresentá-la às pessoas, e então ele poderia o quê? Apenas perambular e passear. Nesse momento, estava, na verdade, empenhando em separar várias chaves, papéis, arremessar-se sobre uma presa e saboreá-la, ficar sozinho, enfim, bastando-se a si mesmo, e no entanto claro que ninguém mais dependia tanto dos outros. Abotoou o colete. Esta fora sua desgraça. Não conseguia se manter longe dos salões de fumantes. Simpatizava com coronéis, adorava o golfe, adorava o bridge e, sobretudo, a companhia das mulheres e o requinte do companheirismo que havia entre elas, e a fidelidade e audácia e grandeza no amor de que elas eram capazes, o que, embora tivesse desvantagens, lhe parecia, e o lindo rosto moreno e adorável sobressaía entre os envelopes, absolutamente admirável. Uma flor esplêndida para se cultivar no auge da existência humana. E todavia ele não conseguia chegar a tal altura, sempre propenso a ver o outro lado das coisas. Clarissa havia minado definitivamente algo em seu âmago, a se cansar com facilidade da devoção muda e a buscar a variedade no amor, embora certamente ficaria furioso se Daisy amasse outra pessoa. Furioso, pois era ciumento, incontrolavelmente ciumento por temperamento. Como se atormentava, mas onde estava o canivete, o relógio, os sinetes, a carteira e a carta de Clarissa, que não voltaria a ler, mas na qual era bom pensar? E a foto de Daisy? Pronto, agora o jantar. Já estavam sendo servidos, acomodados em pequenas mesas com vasos, vestidos ou não a caráter, os chales e bolsas ao lado, com ar de falsa compostura, pois não estavam habituados a jantares com tantos pratos, confiantes, pois tinham como pagar a conta, um tanto exaustos, pois haviam passeado o dia todo por Londres, fazendo compras, conhecendo a cidade, com uma curiosidade natural. Voltaram as cabeças e ergueram os olhos assim que entrou o cavalheiro bem apessoado, com óculos de tartaruga, e com uma disposição afável, pois ficariam contentes em lhe fazer qualquer pequeno favor, como emprestar um cardápio ou fornecer uma informação útil, e com um desejo latejante que os arrastava subterraneamente de estabelecer conexões, mesmo que fosse apenas um local de nascimento, Liverpool, por exemplo, em comum, ou amigos com o mesmo nome, com os olhares furtivos, silêncios ocasionais, repentinos recuos para a cumplicidade e a jovialidade familiares. Ali estavam sentados a jantar quando Mr. Walsh entrou no salão e se sentou a uma mesinha perto da cortina. Não foi o caso dele ter dito algo, pois, estando sozinho, podia se dirigir apenas ao garçom. Era a maneira de examinar o cardápio, de apontar com um indicador determinado vinho, de se acomodar na cadeira, de se concentrar com seriedade, ainda que sem voracidade, nos pratos, que lhe conquistou o respeito dos outros, o qual, tendo de permanecer inexpresso durante a maior parte da refeição, se manifestou subitamente à mesa, ocupada pelos Morris, quando ouviram Mr. Walsh pedir, no fim da refeição, as peras Bartlett. Por que razão havia falado com tanta moderação, mas com firmeza, com um ar de disciplinador cônscio de direitos plenamente justificados? Não o sabiam, nem o jovem Charles Morris, nem o velho Charles, e tampouco Miss Eliane ou Mrs. Morris.
Porém, quando pediu peras, Bartlett, sentado sozinho à mesa, todos sentiram que ele contava com o apoio deles em uma legítima demanda, que era o defensor de uma causa que se tornou, a partir de então, também deles, de modo que seus olhos buscaram os dele com simpatia, e quando chegaram juntos ao salão de fumantes, era inevitável que trocassem breves palavras. Estas não foram muito profundas, restringindo-se a uma alusão ao fato de Londres estar cheia, de haver mudado em 30 anos, de que Mr. Morris preferia Liverpool, do que Mrs. Morris visitara a exposição de flores em Westminster, e de que todos haviam visto passar o príncipe de Gales. Todavia, pensou Peter Walsh, nenhuma família do mundo se comparava aos Morris, nenhuma, na verdade. O relacionamento entre eles era perfeito e não davam a mínima às classes superiores, e faziam o que bem queriam, e Elaine está se preparando para entrar no negócio da família, e o menino receber uma bolsa para Leeds, e a velha senhora, que devia ter a mesma idade dele, deixara 3 outros filhos em casa. E eles tinham 2 automóveis, mas Mr. Morris ainda engraxa suas botinas no domingo. É fenomenal, é absolutamente fenomenal, pensou Peter Walsh, balançando levemente o corpo para frente e para trás, o copo na mão, entre as felpudas poltronas vermelhas e os cinzeiros, sentindo-se muito satisfeito consigo mesmo, pois era evidente o apreço com que era visto pelos Morris. É verdade, eles apreciavam alguém que pedia peras, Bartlett. Eles me acham simpático, foi sua impressão. Ele decidiu ir à festa de Clarissa. Os Morris haviam partido, mas iriam se ver de novo. Iria à festa de Clarissa, pois bem queria saber de Richard o que estavam fazendo na Índia. Aqueles conservadores patetas. E o que estava passando nos teatros? E os concertos? Ah, sim, claro, que as fofocas. Pois essa é a verdade acerca de nossa alma, pensou, de nosso ser que, como um peixe, habita os mares profundos e se move na obscuridade, abrindo caminho entre massas de algas gigantescas acima de espaços onde cintilam raios de sol, avançando, mergulhando nas profundezas escuras, frias e insondáveis. E, de repente, a alma sobe em disparada à superfície e brinca nas ondas encrespadas pelo vento, ou seja, tem uma necessidade imperiosa de se roçar, se esfregar, se excitar com as últimas fofocas. O que o governo pretende fazer? Richard Dalloway saberia informá-lo em relação à Índia? Como a noite estava muito quente, os meninos jornaleiros circulavam com cartazes proclamando em enormes letras vermelhas que havia uma onda de calor. Poltronas de firme foram colocadas na entrada do hotel, e ali se acomodaram cavalheiros, bebendo e fumando isolados. E foi ali que se sentou Peter Walsh. Dava para imaginar que o dia londrino, estava apenas começando. Como uma mulher que houvesse despido seu vestido estampado e o avental branco para se ataviar de azul e pérolas. O dia mudou, despiu-se dos panos grosseiros, cobriu-se de gaze, ataviou-se para a noite e, com o mesmo suspiro de alívio exalado por uma mulher que joga no chão a anágua. Também deixou para trás a poeira, o calor e a cor. O tráfego amainou. Os automóveis, tintando, dardejantes, se sucederam ao estorvo dos furgões. E aqui e ali, em meio à espessa ramagem das praças, parava uma luminosidade intensa. Desisto, parecia dizer o crepúsculo, cada vez mais pálido e esmaecido sobre as ameias e proeminências moldadas, afiladas de hotéis, prédios de apartamentos e blocos de lojas. Eu me retiro, e já partia. Desapareço, mas Londres não aceitaria aquilo de bom grado, e enfiava as baionetas no céu, prendendo-o e obrigando-o a participar de sua folia. Pois havia ocorrido a grande revolução de Mr. Willett, o horário de verão, desde a última visita de Peter Walsh à Inglaterra. Para este, o crepúsculo prolongado era uma novidade e bastante inspiradora, pois, enquanto os jovens passavam com pastas de documentos, muito aliviados de estar em liberdade e discretamente orgulhosos de pisar esse chão famoso, seus semblantes ruborizavam com uma espécie de alegria modesta, barata, falsa, talvez, mas assim mesmo arrebatadora. Além disso, iam bem vestidos, meias rosadas, belos sapatos. Agora podiam dedicar 2 horas aos filmes. A luz azul amarelada do crepúsculo pareciam esguios refinados, e na folhagem da praça, como se mergulhada em água do mar, a ramagem de uma cidade submersa brilhava lúgubre, lívida.
Ele estava pasmado com tanta beleza, e era algo também estimulante, pois enquanto os anglo-indianos, dos quais conhecia multidões, se instalavam em seu reduto, o Oriental Club, lamentando o mundo que rumava para o abismo, aqui estava ele, tão jovial como sempre, invejando aos jovens esse tempo de estio e todo o resto, e adivinhando, pelas palavras de uma moça, pelo riso de uma criada, coisas inatingíveis e impossíveis de tocar com as mãos. A mudança em toda aquela acumulação piramidal que, quando jovem, lhe parecia imutável. Aquilo fora um fardo para todos. Havia oprimido sobretudo as mulheres, como aquelas flores que a tia de Clarissa, Helena, sentada sob o abajur após o jantar, costumava prensar entre folhas cinzentas de mata-borrão, com o dicionário Littré no topo. Agora ela estava morta. Ele recebera notícias dela por Clarissa, de que ficara cega de um olho. Tão adequado lhe parecera aquilo, um dos golpes magistrais da natureza, o fato de a velha Miss Perry acabar vidrada. Devia ter morrido como um pássaro sob a geada, agarrado ao poleiro. Ela pertencia a outra época, mas, sendo tão inteiriça, tão completa, sempre se destacaria no horizonte, alva e pétrea, eminente, como um farol assinalando uma etapa cumprida nesse atribulado e longuíssimo périplo. Nessa interminável, tateou o bolso em busca de um níquel para comprar o jornal e ler sobre o jogo entre Surrey e Warwickshire. Havia segurado aquela moeda milhões de vezes. Surrey estava fora mais uma vez, nessa interminável existência. Mas o cricket não era apenas um jogo. O cricket era fundamental. Não conseguia perder o interesse pelo cricket. A primeira coisa que lia eram os resultados dos jogos na seção das últimas notícias. Só depois ia saber sobre o calor que fazia, e em seguida sobre algum assassinato. Fazer a mesma coisa milhões de vezes a tornava mais rica, embora também fosse possível dizer que lhe empanava o brilho. O passado enriquecia, e a experiência, e ter se importado com uma ou duas pessoas, e assim adquirido o poder de que carecem os jovens, de dar um basta, de fazer o que se quer, de pouco ligar para a opinião alheia, de ir e vir sem muitas expectativas. Largou o jornal na mesa e saiu. O que, todavia, buscou o chapéu e o casaco não era bem verdade no caso dele. Não nesta noite, pois estava prestes a ir a uma festa. Com esta idade, na expectativa de viver uma experiência. Mas qual? Da beleza, pelo menos. Não a beleza tosca, aquela para os olhos. Não a beleza pura e simples, como Bedford Place, desembocando em Russell Square. Sem dúvida, havia aí a retidão, o vazio, a simetria de um corredor, mas também as janelas iluminadas, o som de um piano, de um gramofone, o sentimento de uma festa oculta, mas que às vezes emergia quando, através de uma janela com cortinas abertas, de uma janela devassada, se entreviam grupos às mesas, jovens circulando lentamente, conversas entre homens e mulheres, criadas ociosas espiando a rua. Que estranhos comentários fariam concluindo o trabalho? Meias secando nos parapetos mais altos, um papagaio, plantas. Absorvente, misteriosa, de uma abundância infinita, esta vida. E na imensa praça, onde os táxis passavam e se desviavam tão apressados, casais passeavam, namorando, abraçando-se, estreitando-se sob a sombra de uma árvore. Tudo isso era tocante, tão silencioso, tão absortos, que a gente passava por eles discretamente, timidamente, como se estivesse diante de uma cerimônia sagrada, cuja interrupção teria sido um sacrilégio. Isso era interessante, e assim por diante, rumo ao brilho e ao esplendor. Com o sobretudo leve, entreaberto pelo vento, ele caminhava com sua maneira peculiar, um pouco inclinado para a frente, com passos animados, as mãos às costas, e os olhos ainda um pouco rapinantes. Caminhava por Londres, na direção de Westminster, observando. Então o mundo todo estava saindo para jantar? Aqui, portas eram abertas por um lacaio para dar passagem a uma altiva dama idosa, calçando sapatos afivelados, com 3 plumas roxas de avestruz no cabelo. Portas se abriam para senhoras enroladas como múmias em chales estampados com flores brilhantes, por senhoras de cabeça descoberta, e nos quarteirões respeitáveis com colunas de estuque, mulheres atravessavam os pequenos jardins fronteiros, com vestidos leves e fivelas no cabelo, tendo subido antes para ver as crianças. Os homens as esperavam com os casacos desabotoados, os automóveis com os motores ligados. Todos estavam saindo.
Com todas essas portas sendo abertas, e as descidas e as partidas, parecia que Londres inteira estava embarcando em pequenos botes atracados às margens, balançando na correnteza, como se toda a cidade nada mais fosse que um carnaval flutuante. E recoberto de prata, Whitehall era como um rink de patinação, onde deslizavam as aranhas, e ao redor dos postes de luz dava para notar as nuvens de mosquitos. Fazia tanto calor que as pessoas ficavam paradas a conversar. E ali, em Westminster, um juiz sem dúvida aposentado tomava a fresca à porta de sua residência. Inabalável, todo de branco, um anglo-indiano provavelmente. E ali uma algazarra de mulheres ruidosas, mulheres embriagadas, aqui apenas um policial, e casas imponentes, casas altas, casas abobadadas, igrejas, edifícios do parlamento e o apito de um vapor no rio, um grito cavo e nevoento, mas era já a rua dela, esta, a rua de Clarissa. Táxis afluíam para a esquina, como água ao redor das pilastras de uma ponte, atraídos para o mesmo lugar. Pareceu a ele, pois levavam os convidados para a festa de Clarissa. Agora, a fria correnteza de impressões visuais o decepcionou, como se o olho fosse uma xícara que transbordasse e permitisse que o restante escorresse sem deixar marcas em suas paredes de porcelana. Agora chegou o momento de o cérebro despertar. Agora o corpo deve se concentrar. Ao entrar em casa, toda iluminada, com a porta escancarada, onde paravam os automóveis dos quais desciam mulheres refugiantes, a alma precisa reunir coragem para suportar. Ele abriu a lâmina maior do canivete. Lucy desceu correndo a escada após acertar os últimos detalhes no salão, alisando uma toalha, arrumando uma cadeira, parando um instante, imaginando que qualquer um que ali entrasse ficaria impressionado como tudo estava tão limpo, brilhante e bem cuidado, ao contemplar a linda prataria, os apetrechos de bronze na lareira, as novas capas dos móveis e as cortinas de chintz amarelo. Passeou os olhos críticos ao redor. Ouviu um rumor de vozes. Haviam acabado de jantar e já estavam subindo. Precisava sair correndo. O primeiro-ministro viria, comentou Agnes. Era o que entreouvira na sala de jantar. Comentou ao voltar com uma bandeja cheia de copos. Fazia diferença? Fazia alguma diferença um primeiro-ministro a mais ou a menos? Nessa altura da noite, isso não fazia a menor diferença para Mrs. Walker. Em meio aos pratos, caçarolas, passadores, frigideiras, galantinas de frango, sorveteiras, cascas de pão, limões, terrinas de sopa e tigelas com pudins que, por mais rápido que fossem lavados na copa, pareciam estar todos à volta dela, na mesa da cozinha, nas cadeiras, enquanto o fogão bramia e rugia. As luzes elétricas ofuscavam e ainda faltava servir os pratos. Tudo o que sentia era que, para ela, Mrs. Walker, um primeiro-ministro a mais ou a menos, não fazia absolutamente nenhuma diferença. As senhoras estavam subindo, anunciou Lucy. Subiam uma a uma, com Mrs. Dalloway seguindo por último e, como sempre, enviando algum recado para a cozinha. Minhas congratulações para Mrs. Walker, foi o que disse uma noite. Na manhã seguinte, elas repassariam os pratos, a sopa, o salmão. Bem sabia Mrs. Walker, como sempre, estava um pouco cru, pois ela ficava preocupada com o pudim e deixava o salmão aos cuidados de Jenny. E sempre acontecia isso, o salmão não ficava no ponto certo. Todavia, uma senhora loira com joias de prata perguntara, contou Lucy, a respeito da entrada, se esta havia sido feita ali mesmo. Mas era o salmão que incomodava Mrs. Walker, enquanto girava sem parar os pratos, e abria e fechava os controles do fogão, e então houve uma explosão de riso na sala de jantar, uma voz que se destacava. Em seguida, outra explosão de risos, os cavalheiros se divertindo após a saída das damas. O vinho Tokay, disse Lucy, entrando apressada. Mrs. Dalloway havia pedido o Tokay, das adegas do imperador, o Tokay imperial. O vinho licoroso passou pela cozinha. Olhando por sobre o ombro, Lucy comentou o quão encantadora estava Miss Elizabeth. Não conseguia despregar os olhos dela. Estava com o vestido rosado e o colar que ganhara de Mr. Dalloway. Jenny não podia se esquecer do cão, o Fox Terrier de Miss Elizabeth, que, como costumava morder, tinha de ficar preso e poderia, recomendara Elizabeth, precisar de algo.
Jane não poderia se esquecer do cão, mas Jane não iria subir com toda aquela gente em volta. Havia chegado um automóvel e tocou a campainha, e os cavalheiros ainda na sala de jantar, bebendo tokai. Bem, já estavam subindo. Aquele era o primeiro convidado a chegar, e agora chegariam cada vez mais rápido. E Mrs. Parkinson, contratada para as festas, deixaria aberta a porta de entrada, e o vestíbulo ficaria repleto de cavalheiros à espera. Eles ficavam esperando, ajeitando os cabelos enquanto as damas guardavam os casacos no quarto do corredor. E ali contavam com a ajuda de Mrs. Barnett, a velha Ellen Barnett, que trabalhava para a família fazia 40 anos e vinha todos os verões ajudar as senhoras. E se lembrava da época em que aquelas mães ainda eram meninas e, embora fosse muito modesta, apertava a mão de todas. Dizia Milady de modo muito respeitoso, mas tinha um olhar travesso bem dela ao contemplar as jovens e ao socorrer com o máximo de tato Lady Lovejoy, que enfrentava algum problema com o corpete. E elas não podiam deixar de sentir Lady Lovejoy e Miss Alice, que desfrutavam de um pequeno privilégio no que se refere a escovas e pentes, pelo fato de conhecerem Mrs. Barnett desde 30 anos, milady, acudiu Mrs. Barnett. As jovens não costumavam usar maquiagem, comentou Lady Lovejoy, quando se hospedavam em Burton, nos velhos tempos. E Miss Alice nem sequer precisava de maquiagem, disse Mrs. Barnett, fitando-a com carinho. Ali ficava sentada Mrs. Barnett, no quarto dos casacos, esticando as peles, alisando os chales, arrumando a penteadeira e sabendo perfeitamente bem, a despeito das peles e das rendas, quais dentre elas eram verdadeiras damas e quais não eram. Que figura adorável, disse Lady Lovejoy, subindo os degraus, a velha babá de Clarissa. Então Lady Lovejoy se aprumou. Lady e Miss Lovejoy, anunciou Mr. Wilkins, contratado para as festas. Ele tinha uma postura admirável, curvando-se, endireitando-se e anunciando com perfeita isenção. Lady e Miss Lovejoy, Sir John e Lady Needham, Miss Weld, Mr. Walsh. Sua postura era admirável, sua vida familiar devia ser impecável, exceto que parecia difícil imaginar que essa criatura de lábios esverdeados e face escanhoada tivesse alguma vez cometido o erro de tolerar a inconveniência de ter filhos. Que prazer vê-los aqui, dizia Clarissa. Dizia isso a todos. Que prazer vê-los aqui. Ela estava em seus piores momentos, efusiva, insincera. Foi um grande erro ter vindo. Devia ter ficado no quarto, lendo um livro, pensou Peter Walsh. Devia ter ido a um teatro de variedades. Devia ter ficado no hotel, pois não conhecia ninguém. Oh, vida! Vai ser um fiasco completo. Clarissa sentiu nos ossos, enquanto o velho e querido Lord Lexham se desculpava por sua mulher, que ficara resfriada após a recepção nos jardins do Palácio de Buckingham. Ela conseguia ver Peter com o canto do olho, criticando-a lá no canto, porque, afinal, ela se dava a todo esse trabalho? Porque almejar o topo e lá ser submetida a uma prova de fogo, seja como for que esse fogo a consumisse, que a reduzisse a cinzas, qualquer coisa era melhor. Melhor brandir a própria tocha e arremessá-la à terra do que bruxulear e se apagar aos poucos, como uma Ellie Henderson. Era incrível como Peter conseguia colocá-la naquele estado apenas por vir e ficar parado num canto. Ele a obrigava a se ver tal como era, a exagerar. Era uma estupidez, mas por que veio então só para criticá-la? Por que sempre tomar sem jamais dar? Por que nunca se arriscar a expor seu próprio limitado ponto de vista? Ele já estava se afastando e ela precisava lhe falar. Mas não teria nenhuma oportunidade. Assim era a vida. Humilhação, renúncia. O que Lord Lexham dizia era que a mulher não quisera usar um casaco de pele na recepção do palácio, porque, minha cara, vocês mulheres são todas iguais. E de Lady Lexham completara já 75, pelo menos. Era delicioso como eles se mimavam, esse casal idoso. Ela gostava muito do velho Lord Lexham. E de fato achava que fazia diferença esta festa e ficava bem incomodado ao notar que tudo ia mal, que a falta de animação era total. Qualquer coisa, qualquer explosão, qualquer horror era melhor do que os convidados vagando sem rumo, parados em grupinhos nos cantos, como Ellie Henderson, sem nem sequer se darem ao trabalho de manter uma postura ereta.
Suavemente, a cortina, com todas as aves do paraíso, se enfunou, mas parecendo uma revoada de asas pelo salão, se espraiou e foi aspirada de volta. As janelas estavam abertas. Havia uma corrente de ar? Perguntou-se Ellie Henderson. Tinha uma propensão a se resfriar, mas não se importaria de ficar espirrando no dia seguinte. O que a preocupava eram as jovens de ombros nus, pois sempre pensava nos outros, como lhe ensinara seu velho pai, inválido, que fora vigário em Burton, agora falecido, e os resfriados dela jamais lhe afetavam o peito, nunca. Era nas moças que pensava, aquelas jovens com os ombros descobertos. Quanto a ela, sempre fora mirrada, com seu cabelo ralo e a silhueta magra, ainda que agora, depois dos 50, estivesse começando a reluzir nela um suave resplendor, como se os anos de abnegação a tivessem purificado e distinguido algo que, porém, era de novo perpetuamente obscurecido por seu ar de pobreza digna, sua ansiedade constante, que se devia à sua renda de apenas 300 libras anuais e à sua vulnerabilidade. Mal podia ganhar um centavo, e isso a tornava tímida, e a cada ano menos à vontade para se encontrar com gente bem vestida e acostumada a sair todas as noites durante a temporada, e que tinham apenas de dizer às criadas: vou vestir isto ou aquilo, ao passo que Ellie Henderson precisava sair correndo nervosa e comprar meia dúzia de flores rosadas baratas e em seguida jogar um chale sobre seu velho vestido preto, pois o convite para a festa de Clarissa chegara à última hora. Ela não ficara nada contente, pois intuía que, dessa vez, Clarissa não pretendia convidá-la. E por que o faria? Com efeito, não havia motivo, exceto o fato de se conheciam desde sempre. Na verdade, eram primas, mas naturalmente haviam se afastado muito, Clarissa sendo tão requisitada. Para ela era um acontecimento, ir a uma recepção. Somente ver trajes tão maravilhosos gera um deleite e tanto. E aquela não era Elizabeth, tão crescida, com um penteado de moda e vestido rosa? No entanto, não podia ter mais de 17 anos. Era muito, muito linda, mas parece que agora, quando debutam, as jovens não usam tanto branco quanto antes. Precisava se lembrar de tudo para contar a Edith. As moças estavam com vestidos retos, bem justos, as bainhas bem acima dos tornozelos. Não lhes caíam muito bem, na opinião dela. Assim como sua miopia, Ellie Henderson inclinava-se para a frente e, na verdade, nem se incomodava muito de não ter com quem falar. Não conhecia quase ninguém, pois lhe bastava ficar observando toda aquela gente interessante, políticos, provavelmente amigos de Richard Dalloway. Mas foi o próprio Richard quem decidiu que não poderia deixar a pobre criatura passar a noite inteira ali, de pé sozinha. Bem, Ellie, e você? Está sendo bem tratada pela vida? Indagou com sua cordialidade de sempre. E Ellie Henderson, nervosa e ruborizada, achando extraordinariamente gentil da parte dele vir conversar com ela, comentou que, na verdade, muita gente se incomodava mais com o calor do que com o frio. É verdade, é assim mesmo, disse Richard Dalloway. É verdade. Mas o que mais podia dizer? Olá, Richard, alguém disse e puxou pelo cotovelo e, santo Deus, ali estava o querido Peter Walsh. Estava encantado de vê-lo, tão encantado de vê-lo. Não havia mudado nada. E juntos se afastaram, atravessando o salão, dando-se tapinhas nos ombros, como se não vissem desde muito, pensou Ellie Henderson, observando-os enquanto se afastavam, convencida de que conhecia o rosto daquele sujeito, alto, meia-idade, olhos bem bonitos, moreno, de óculos, com um quê de John Burroughs. Edith, sem dúvida, saberia quem era ele. A cortina, com a revoada de aves do paraíso, enfunou-se de novo, e Clarissa viu. Ela viu Ralph Lyon empurrá-la de volta e retomar o fio da conversa. Então, não era um fiasco, afinal. Tudo ia dar certo agora. Sua festa estava ficando animada, havia começado, mas a situação ainda era delicada. Por enquanto, seria melhor ficar por ali. As pessoas continuavam a chegar em ondas. Coronel e Mrs. Rush, Mr. Hugh Whitbread, Mr. Bawley, Mrs. Hilbery, Lady Mary Maddox, Mr. Keane, entoou Wilkins. Ela trocava 6 ou 7 palavras com cada um e seguiam adiante para os salões, agora rumavam para algo que já existia, pois Ralph Lyon havia empurrado de volta as cortinas. Todavia, para ela, ainda era um esforço tremendo. Não estava se divertindo nem um pouco. Era algo parecido demais com ser qualquer outra pessoa ali de pé,
Qualquer um podia estar ali, mas essa pessoa qualquer, a quem ela admirava um pouco, não podia deixar de sentir que, de algum modo, havia sido a responsável por isso, que isso marcava uma etapa, esse pilar que ela sentia ter se tornado. Pois, por mais estranho que fosse, havia até esquecido de sua própria aparência, mas se sentia como uma estaca cravada no topo da sua escadaria. Toda vez que organizava uma recepção, era tomada por essa sensação de ser algo alheio a si mesma, e que todos eram irreais de certo modo, e de outro, muito mais reais. Isto se devia, ocorreu-lhe, em parte pelas roupas que vestiam, em parte por estarem fora de seus ambientes costumeiros, em parte pelo cenário. Então era possível dizer coisas que não se diziam em outras ocasiões, e que demandavam certo esforço. Era possível ir mais fundo, mas não para ela, ainda não, pelo menos. Que prazer revê-lo, disse o velho e querido Sir Harry. Este conhecia todo mundo, e o mais curioso era a sensação que se tinha à medida que os convidados subiam, um após o outro, as escadas. Mrs. Mount e Celia, Herbert Einstein, Mrs. Dacres, até Lady Brutton. Que gentil de sua parte ter vindo, disse ela. Eu estava sendo sincera. Era curioso ficar ali parada, vendo todos passarem, alguns tão envelhecidos, outros... Que nome foi esse? Lady Rossiter? Mas quem é Lady Rossiter? Clarissa, essa voz é Sally Seton. Sally Seton, depois de tantos anos. Ela se destacou como se emergisse da névoa, pois Sally Seton não tinha essa aparência quando Clarissa segurava o balde de água quente, pensando ela, está sob esse teto, sob esse teto. Ela não era assim. Confundindo-se, constrangidas, mescladas de risos, as palavras se atropelando. De passagem por Londres, soube por Clara Hayden que sorte de poder encontrar você. Por isso, vim a si mesmo, sem convite. Agora dava para colocar no chão, com toda a calma, o balde de água quente. Ela perdera o brilho. Assim, ainda, era extraordinário revê-la, mais velha, mais feliz, menos encantadora. Elas se beijaram, primeiro numa face, depois na outra, na entrada do salão. E Clarissa virou-se, ainda segurando a mão de Sally, e viu a casa cheia de gente, ouviu o alarido das vozes, viu os candelabros, as cortinas esvoaçantes e as rosas que havia ganhado de Richard. Tenho 5 garotos imensos, contou Sally. Não havia egoísmo mais singelo, nem desejo mais explícito de sempre ser considerada em primeiro lugar, e Clarissa a amou por continuar sendo assim. Não acredito, exclamou, toda acesa de prazer ao pensar no passado. Mas, infelizmente, Wilkins precisava dela. Wilkins, com voz imperiosa, como se todo o grupo precisasse ser chamado à ordem, e a anfitriã, resgatada de sua frivolidade, estava anunciando um nome. O primeiro-ministro, disse Peter Walsh. O primeiro-ministro? É mesmo? Ellen Henderson ficou toda arrepiada. Que coisa para contar a Edith. Não dava para zombar dele. Parecia tão comum. Parecia estar atrás de um balcão vendendo biscoitos. Pobre sujeito, todo esfarpelado com galões dourados. E, para lhe fazer justiça, à medida que circulava primeiro com Clarissa, depois escoltada por Richard, até que se saía muito bem. Ele se esforçava para desempenhar bem seu papel. Era algo engraçado de se ver. Ninguém o fitava, continuaram simplesmente a conversar, porém era mais do que óbvio que todos estavam atentos e sentiam no âmago dos ossos essa grandeza que passava, esse símbolo daquilo que todos eles representavam, a sociedade inglesa. A velha Lady Brutton, que tinha uma aparência magnífica, muito imponente, com suas rendas, abriu caminho até ele, e ambos se retiraram para uma saleta que de imediato se tornou alvo dos olhares disfarçados. Uma espécie de agitação e arrepio tomando conta de todos. O primeiro-ministro. Deus meu, como são snobs os ingleses, pensou Peter Walsh, de pé em um canto. Como adoram se vestir de dourado e prestar homenagens. Olha lá, aquele deve ser, santo Deus, era ele mesmo, Hugh Whitbread, farejando os recintos dos poderosos, bem mais gordo, bem mais grisalho, o admirável Hugh. Ele sempre dava a impressão de estar a serviço, pensou Peter, uma criatura privilegiada, mas dissimulada, acumulando segredos que levaria para o túmulo, mesmo que não passassem de mexericos insignificantes de algum lacaio da corte, e que no dia seguinte estariam em todos os jornais. Esses eram seus guizos, suas quinquilharias, com os quais brincara até ficar encanecido e chegar à beira da velhice, desfrutando respeito e afeição de todos aqueles que tinham o privilégio de conhecer essa figura exemplar da elite inglesa. Era inevitável que se inventassem coisas assim a respeito de Hugh.
Esse era o estilo dele, o estilo daquelas cartas admiráveis que Peter lera milhares de vezes no Times, no outro lado do mundo, agradecendo a Deus por estar longe daquela lufa-lufa perniciosa, mesmo que tivesse de ouvir apenas a algazarra dos babuínos e as surras que os coolies davam em suas mulheres. Um jovem de tez olivácea, formado por Cambridge ou Oxford, mantinha-se ao lado dele, todo obsequioso. Hugh o protegeria, o iniciaria, o aconselharia sobre como progredir, pois nada lhe dava mais prazer do que fazer gentilezas, fazer palpitar o coração das senhoras idosas, contentes de serem levadas em conta mesmo com essa idade, tão atribuladas, considerando-se já esquecidas, e todavia lá vinha o querido Hugh, que se dava ao incômodo de visitá-las, e passar uma hora falando do passado, recordando ninharias, elogiando o bolo caseiro, embora pudesse comer bolo com uma duquesa quando quisesse, e por sua aparência, provavelmente era exatamente essa a agradável ocupação a que se dedicara a maior parte de sua existência. O juiz supremo, o todo misericordioso, talvez o desculpasse, mas Peter Walsh não tinha misericórdia. É preciso que haja vilões, e, bem sabe Deus, esses patifes que acabam na forca por espancar até a morte uma jovem no trem são em geral menos perniciosos do que Hugh Whitbread e suas gentilezas. Veja só ele agora, na ponta dos pés, avançando com passos dançarinos, curvando-se e fazendo mesuras, enquanto o primeiro-ministro e Lady Broughton reapareciam, indicando ao resto do mundo o quanto ele era privilegiado, pois tinha algo a comentar, em particular com Lady Broughton, no momento em que esta passava. Ela parou ao lado dele, balançou a bela cabeça provecta. Provavelmente lhe agradecia por alguma mostra de servilismo. Ela sempre que podia recorrer a seus aduladores, funcionários menores em repartições públicas que se esbaforiam de um lado para o outro, prestando-lhe pequenos favores e em troca eram por ela convidados para o almoço. Mas ela era do século XVIII, não se podia criticá-la por isso. E agora Clarissa escoltava o primeiro-ministro através do salão, empertigada, altiva, transbordante de vida, com a majestade de seu cabelo grisalho, de brincos e com um vestido de sereia verde prateado. Dava a impressão de estar se refestelando nas ondas e enrolando o cabelo em tranças, e sem jamais perder aquele dom, sendo ela mesma, existindo, resumindo tudo no momento mesmo em que passava. Ela se virou. Sua echarpe ficou presa no vestido de outra mulher. Soltou-a em meio a risos, tudo com o mais perfeito desembaraço e o ar de uma criatura pairando em seu elemento. No entanto, havia sido tocada pela idade, tal como em um anoitecer desanuviado. Uma sereia que contemplasse ao espelho o sol se pondo sobre as ondas. Havia nela um alento de ternura. Sua severidade, seu recato, sua dureza, agora estavam perpassados de calidez, e ao se despedir do corpulento homem com seus galões dourados e tão empenhado que Deus o ajudasse em parecer importante, dela exalava uma inexprimível dignidade, uma cordialidade requintada, e como se desejasse o melhor para todos e precisasse agora que chegara ao limite e beirada das coisas, se recolher. Eram esses os pensamentos que ela despertava nele, mas não estava apaixonado. Na verdade, sentiu Clarissa, o primeiro-ministro fora muito amável em vir à festa, e cruzando o salão ao lado dele, com Sally e Peter por ali, e Richard muito satisfeito, com toda aquela gente talvez mais inclinada à inveja. Ela sentira essa intoxicação do momento, essa dilatação nervosa do próprio coração, até que este pareceu palpitar, impregnado, aprumado, sim, mas afinal era isso que sentiam os outros. Pois, embora gostasse disso e acusasse sua vibração e pungência, ainda assim, essas aparências, esses triunfos, o bom e velho Peter, por exemplo, achando-a tão deslumbrante, não deixavam de ser uma vacuidade. Estavam à distância de um braço, não no coração. E talvez por estar ficando mais velha, isso já não a satisfazia tanto quanto antes. E de repente, ao ver o primeiro-ministro descer a escadaria, a moldura dourada do quadro, com a menina de mãos agasalhadas, pintado por Sir Joshua, trouxe-lhe bruscamente de volta a lembrança daquela Kilman, de sua inimiga, Miss Kilman. Isto sim era algo satisfatório. Isso era bem real. Ah, como ela a odiava. Essa mulher ardorosa, hipócrita, corrupta, com todo aquele poder. A sedutora de Elizabeth,
aquela que se havia esgueirado a fim de roubar e corromper. Richard diria: que bobagem. Ela a odiava, ela a amava. Era de inimigos que necessitava, não de amigos. Não de Mrs. Durant e Clara, de Sir William e Lady Bradshaw, de Miss Turlock e Eleanor Gibson, a quem viu subindo a escada. Teriam de achá-la se quisessem cumprimentá-la. Agora ia mergulhar na festa. Ali estava seu amigo Sir Harry. Meu caro Sir Harry, disse, aproximando-se daquele cavalheiro encantador que pintara mais quadros ruins do que qualquer outro artista acadêmico em toda a St. John's Wood. Sempre eram bois, imóveis sob os raios do sol poente, absorvendo a umidade ou indicando, pois um pintor contava com um sortimento de gestos, pela pata dianteira erguida e pela inclinação dos chifres, a chegada do forasteiro. Todas as atividades dele, as saídas para jantar, as corridas de cavalos, se baseavam em bois imóveis, absorvendo a umidade sob os raios do sol poente. Continua.